Oi, gente! Neste vídeo nós vamos falar sobre um pronome muito importante. Na verdade, um grupo de pronomes, os pronomes relativos. Pessoal, depois que a gente aprende a usar os pronomes relativos, a nossa escrita ela flui, ela melhora bastante. Mas no exemplo que eu coloquei aqui no quadro, eu não usei o pronome relativo. Você consegue perceber que há a repetição de uma palavra? Conheci uma menina, a menina veio do sul. Nós aprendemos, sobretudo na aula de redação, que é importante evitar a repetição de palavras sem necessidade. Quando a gente puder economizar, evitar a repetição de uma palavra, é melhor que isso seja feito. Aqui, se eu usar o pronome relativo, eu consigo fazer essa construção. Conheci uma menina, a menina veio do sul. Repara também que eu tenho duas frases diferentes. Eu posso colocar o pronome relativo e transformar essas duas frases curtas numa frase mais complexa, numa frase maior, numa frase mais ampla. Vamos dar uma olhadinha? Como é que fica? Conheci uma menina que veio do sul. Olha que importante, uma palavrinha mágica que é o quê? Pronome relativo, que vai servir justamente para juntar essas frases, transformando essas frases numa frase maior, numa frase mais ampla e numa frase com um grau maior de complexidade. O que, enquanto pronome relativo, ele é usado justamente nesse processo de evitar a repetição de palavras. Ele, portanto, auxilia a coesão do texto. Outra informação importante é pensar que esse que está introduzindo uma oração que serve para caracterizar. Esse que, ele evita a repetição da palavra menina e ele representa a palavra menina na segunda oração, veio do sul. Então aqui, o que ele retoma, deixa eu trocar de cor, o que ele retoma a palavra menina, ele aparece para evitar a repetição da palavra menina e ele está servindo para introduzir uma oração que serve para qualificar a menina. Eu poderia trocar a oração que veio do sul por um adjetivo. A palavra que qualifica é o adjetivo. Eu poderia trocar toda essa oração por um adjetivo. A pessoa que vem do sul, eu chamo de sulista. Conheci uma menina sulista. Se eu faço uma construção desse tipo, o que eu percebo? No lugar dessa oração, eu consegui colocar um adjetivo. Para que isso serve? Para me mostrar que a oração que está sendo introduzida pelo pronome relativo, ela age como uma oração adjetiva, ou seja, ela serve para caracterizar um substantivo. Então é importante a gente pensar não só no papel coesivo do pronome relativo, sendo usado para evitar repetição de palavras, como também o papel desse pronome de introduzir uma oração que funciona como um adjetivo, porque caracteriza um substantivo. Bom, pessoal, uma outra informação aqui é o seguinte: o que, na língua portuguesa, pode ser muitas coisas. O que pode ser? Muita coisa mesmo. Quando é que eu vou perceber que o que é pronome relativo? Ele vai ser pronome relativo quando eu perceber que ele aparece na frase retomando um substantivo e evitando a repetição desse substantivo ou retomando um outro pronome demonstrativo e evitando a repetição desse pronome demonstrativo. Então, eu consigo perceber que o que ele retoma a palavra menina. Outra informação importante, eu posso substituir esse que por um sinônimo, e o sinônimo aqui seria a qual. Conheci uma menina, a qual veio do sul. Sempre que eu puder trocar o que pelo a qual,
ou o que pelo o qual, ou o que pelas versões no plural desses pronomes, os quais, as quais, eu vou estar diante de um pronome relativo. Beleza? Vamos para o próximo quadro, só para a gente fechar esse conceito? Bom, o que então eu posso pensar sobre o pronome relativo? Eu posso pensar que o pronome relativo é usado para evitar a repetição de uma palavra. Por isso, ele tem um papel coesivo. Ele ajuda a trazer fluidez para o meu texto. Importante, então, recurso para conhecer, dominar e usar na hora de escrever. Outra informação importante, ele vai servir para introduzir orações que se comportam como orações caracterizadoras, ou seja, ele serve para introduzir orações, ele vem na frente de orações que caracterizam um substantivo. Ele, então, introduz orações adjetivas, ok? Bom, e quais são os pronomes relativos? É só o que? O qual? Não, existem outros pronomes relativos. O qual, a qual, o cujo, o onde, o quem, o que, o quanto e quanta. Todos eles são pronomes relativos, ok? Além do o qual, eu também posso ter o em que é a preposição em na frente do que, e também posso ter outras preposições na frente do pronome relativo, da mesma maneira como eu posso colocar preposição também na frente do pronome o qual, fazendo a estrutura no qual, na qual, ok? Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouquinho esse conhecimento e refletir um pouquinho mais sobre o uso e as regras da norma padrão que organizam a utilização desse tipo de recurso. Espero vocês. Bons estudos e até a próxima aula.